Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse dia 11 de junho de 2026. A gente chega ao capítulo 2 do livro de Daniel. A gente vai lá no versículo 45, mas a gente vai bem no finalzinho do versículo, que lá diz o seguinte: e o sonho é certo e a sua interpretação é correta. Uma das coisas mais estranhas da Bíblia para mim que existem, né? Quando eu falo estranho, eu quero me referir ao aspecto fascinante, é a missão dada pelo rei, ou a exigência dada para um rei, eu digo nesse momento um rei até insano, né? Para que homens, né, dito como sábios, eles tivessem a responsabilidade de decifrar um sonho. Legal, né? É difícil decifrar um sonho? Muito possível não, porque essa é uma ciência que a gente, no nosso mundo moderno, a gente vê o tempo todo esse tipo de comportamento. Alguns dizem que acertam, outros dizem que não acertam, e quando a gente usa pelo aspecto de profecia, né, que o profeta se revela ou se confirma vamos dizer assim, no acerto da profecia, a gente, quando analisa por esse aspecto, se torna até perigoso, porque algumas pessoas aí, de fato, elas acertam, mas a Bíblia, ela estabelece diversos nomes, né, para isso. E um dos primeiros detalhes que a gente precisa ver, que quando o rei, né, quando o rei Nabucodonosor, ele se encontra nessa situação, no capítulo 2, lá no versículo 1, é dito o seguinte: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos com os quais atribulou-se o seu espírito e que o seu sono cessou. Observa que a Bíblia, ela utiliza a expressão sonhos. Isso mostra, então, que na verdade, apesar da narrativa bíblica de Daniel, que vai tratar o assunto como um só, muito possivelmente Nabucodonosor tenha tido uma sequência de sonhos durante aquele ano, né? Que cada um se complementava, né? Como se fosse, imagina você assistindo uma série. Não estou dizendo que tenha sido isso, eu estou usando pelo aspecto da pluralização. Ele não teve sonho, ele teve sonhos. E esses sonhos, né, causaram atribulação no seu espírito, deixaram o seu espírito quieto. E às vezes, a minha mulher, ela tem uma característica muito interessante, a minha esposa, ela tem uma característica muito interessante, que às vezes eu fico até incomodado, para ser verdadeiro. Tudo dela, ela alegoriza, ela espiritualiza. Então, principalmente se ela tiver um sonho. Poderia ser uma postura de revelação, e talvez, por vezes até seja, mas o que me preocupa, na verdade, é a busca, vamos dizer assim, o desejo de espiritualizar tudo. Mas, então, esse rei, ele teve esse cor. E aí, vem a parte que ele manda chamar, segundo a Bíblia, ela fala magos, astrólogos e os feiticeiros e os caldeus, ou seja, ele dentro do povo dele, ele manda chamar magos, feiticeiros, caldeus. Só que quando vão chamar todos esses, você observa que um dos principais que poderia ter sido chamado não é chamado. Por que dos principais? Porque quando a gente volta lá no capítulo 1, versículo 17, é dito que dos 4 jovens que eles tinham recebido conhecimento e habilidades em todo o aprendizado de sabedoria, conhecimentos e habilidade em todo o aprendizado de sabedoria, só que ele diz que Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. E, inexplicavelmente, Daniel não é levado à situação desse aqui, talvez porque eles procuraram dentro do próprio povo deles. E por que isso é importante? Porque é estranho, porque quando esse versículo 17 diz isso, né, mas há uma posição trazida pelo próprio rei, depois de uma conversa com os 4 jovens, que ele diz assim, lá no versículo 20, que é dito no texto bíblico: e em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhores que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Ou seja, o próprio rei, ele já tinha como consciência, já tinha como certeza, que aqueles 4 jovens eram 10 vezes mais sábios do que todos ali. E aí já causa uma primeira estranheza. Então, nem Daniel, nem Ananias, nem Misael e nem Azarias foram chamados diante da presença do rei. E aí cria o mesmo embaraço, porque o rei, ele não quer simplesmente saber o significado do seu sonho, ele quer saber o quê? Ele quer saber qual o sonho. E aí é que vem a coisa mais fantástica que tem aqui.
diante da pressão e diante da obrigação e principalmente do risco que é atribuído a esses homens sábios, o risco de morte se eles não forem capazes, porque segundo o próprio rei, estes homens, eles queriam tempo, eles queriam ganhar tempo para poder trazer mentiras diante do rei. E isso a gente encontra lá no versículo 9, quando ele diz assim, ó: todavia, se vós não me fizerdes conhecer o sonho, há somente um decreto para vós, pois vós preparastes palavras mentirosas e corruptas para falar diante de mim, enquanto passa o tempo. Portanto, contai-me o sonho, e eu saberei que vós podeis mostrar-me a sua interpretação. Loucura, né? Loucura, 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 eu penso assim no primeiro momento, porque realmente é loucura. Como nós podemos entrar na mente de um ser humano e entender ou compreender o que se passa na mente dele, o que ele sonhou, se às vezes o que nós sonhamos pela manhã a gente já até esquece, né? E aí essa aflição bate ao coração dos sábios, né? Dos sábios, e os sábios dão uma resposta ainda extremamente sábia contra isso. Quando ele diz assim, ó, lá no versículo 11: e é uma coisa rara o que o rei pede, e não há nenhum outro que possa mostrá-lo perante o rei, exceto os deuses, cuja morada não é com a carne. Em resumo, ele diz que os deuses podem trazer. Em resumo, há uma decretação aqui, para que esses sábios, que agora que não vai alcançar só eles, agora vai alcançar os sábios de uma forma geral, como decretação de morte, porque eles estabeleceram no coração do rei a ira e a fúria. O decreto então está dado. Então esses homens, todos os homens sábios ali, estavam dispostos a morrer. E aí, nesse primeiro momento, e aí bate uma lucidez, não no rei, mas nesses homens sábios, mostrando o quanto eles poderiam ser sábios. Porque eles procuram Daniel e procuram os demais amigos de Daniel, mas não para que eles derem a resposta, mas para que eles sejam mortos. Impressionante, né? A Bíblia não fala nem que começou ali a morte pelos homens sábios, já procura o Daniel e os três jovens lá, os três amigos, para poderem serem mortos. E a coisa ela é tão fascinante que a Bíblia ela vai relatando que Daniel consegue conversar com o homem que vai procurar, que a Bíblia trata ele aqui como Aríoque, o capitão da guarda, consegue convencê-lo, ele consegue ser levado à presença do rei, consegue uma coisa que os sábios não conseguiram, porque foram chamados de mentirosos, de corruptos, para poder enganar o rei, ganha esse tempo diante do rei, né? Isso está lá no versículo 16, volta para casa, se reúne com seus amigos, mostrando o quanto é importante a comunhão, o relacionamento, e que aqueles jovens que tinham fidelidade, ou seja, de uma comunidade, aqui a gente vai trazer como comunidade cristã, um fortalecimento da comunidade cristã, a intercessão, todos orarem na direção de um único propósito. Então agora eles aqui, que aqui não é no aspecto de igreja, mas a gente olhando pelo aspecto de igreja, a igreja é junto. Agora, olha, nós temos uma luta, nós temos uma causa, nós temos um propósito. Então, vamos largar nossa individualidade, vamos nos completar como um todo, uma unidade. Eles oram junto, eles, vamos dizer assim, eles apresentam e buscam a misericórdia do Senhor, ali no versículo 17, né, no versículo, ser mais exato, 18, quando ele diz assim: para que eles desejassem a misericórdia dos deuses do céu, concernente a esse segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos homens sábios da Babilônia. E aí, Daniel recebe a revelação da imagem, da cabeça de ouro, ali do peitoral ali de prata, da região das pernas de bronze, e os pés de ferro e barro. Aí você vê, né? Não quero entrar na concepção da imagem, da teologia sobre a imagem, sobre a questão dos reinos, que passaria, que aquele reino de Nabucodonosor passaria, até chegar a um reino, né? De um reino que não estava na imagem, mas estava na pedra, que destruía, que despedaçava aquela estátua, que é o poder de Deus, que é a presença de Deus, que é a soberania de Deus, que é Jesus Cristo, que é o caminhar apocalíptico, né, para os últimos dias. Mas na verdade, para a ação de Deus em todos os detalhes. Primeiro porque Daniel e os homens, mesmo sendo 10 vezes mais sábios do que os caldeus, os magos, os feiticeiros, eles não foram chamados. Depois, logo no ato do decreto, eles já são os primeiros a serem procurados. O poder de Deus, quando se manifesta, quando estrutura no coração ali do capitão da guarda e futuramente no próprio coração do rei, permitindo que ele não fosse morto, mas pelo contrário, ele tivesse acesso ao rei. E o principal,
o coração do rei dar a Daniel que não deu aos magos, porque não via Daniel como alguém corrupto. Talvez não, muito certamente, plantado com a semente da verdade, do poder de Deus, ele se estabelece ali no coração do rei, né? Do rei, porque de fato ele ali agora não vê mais um caldeu, vê na verdade um próprio emissário do Senhor que está agindo, e ele ganha o tempo que nenhum outro ganhou. E aí a ação de Deus ela vai se concretizar, que ela, na mesma noite ela traz a revelação do sono. Então, meu irmão, quando você tem uma unidade como Daniel, que ali preferiu não se contaminar junto com seus amigos em relação às iguarias, às finas iguarias do rei, as coisas começam a acontecer e você começa a andar verdadeiramente na servidão do Senhor, ele vai te honrar. Ele vai te honrar. E aqui o capítulo ele termina com honras, né? Sendo que Daniel ele é colocado como um grande homem, né? Recebendo grandes presentes, e é colocado como o mais sábio e reposiciona cada amigo seu como amigos do seu ministério, trabalhando para poder fortalecer e edificar o nome de Deus e honrar o nome do Senhor ali no meio daquele povo. Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso, que Deus nos cuide.